Olá, você está no Teatro a Sangue Frio e eu sou Gerson Esteves. Mais uma vez o Teatro a Sangue Frio está aqui para falar de qualquer coisa menos teatro. Sim, é fevereiro, o carnaval mal passou. Alô, alô, você que sambou, saiu no bloquinho, saiu no blocão, saiu no trio elétrico, só não vai quem já morreu. E a gente está tentando ver se o teatro engata. Tá complicado de engatar. Tem muita promessa boa, mas não sei. Queria convidar você para a gente começar o episódio de hoje vendo esse videozinho. Solta, Pedro! O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. Agora, o senhor tem algum tipo especial de leitura que o senhor prefira? É ciências em geral. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você compra esses livros todos? Não, eu compro, né? Sendo que eu sou sócio do Círculo do Livro. Do Círculo do Livro. Você gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? Romance, né? Tem algum autor preferido? Monteiro Lobato. Quantos livros você lê por mês? 2, 3, depende do tempo que E der. você compra os livros todos que você lê? Compro. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? De ficção científica. Você tem algum autor preferido? Tenho Isaac Asimov. E você lê quantos livros por mês? Uns 3 já. Já li O Despertar dos Deuses com ele. Tô lendo agora O País da Metamorfose. Você tem tempo para ler? Tenho. Na condução eu leio. Pois é, minha gente. Em 1970, a gente era 90 milhões em ação, pra frente Brasil. O que a gente mudou de lá para cá? A gente saiu de 90 milhões de pessoas por volta de 1970, 70 e pouco, e chegou hoje ao expressivo número de 213 milhões de brasileiros. E o que você lê, brasileiro? Eu fico pensando, estava pensando aqui junto com o Pedro, pensando junto com a Mai, pensando junto com a Bel, que nunca se escreveu tanto e nunca se leu tanto. Nós temos uma geração que mal se comunica verbalmente, oralmente, e sim, se comunica o tempo todo por texto, por mensagem escrita, e o tempo todo lendo texto e lendo mensagem escrita. Isso significa que essas pessoas leem? Eu acho que elas são funcionais. Eu acho que elas não leem para refletir. Outro dia, no episódio que a gente falou sobre a biblioteca do Haroldo de Campos, que foi desaparecida, 220, 210 mil livros sumiram da Casa das Rosas. Isso mostra um pouquinho como não existem políticas públicas para leitura, para acervos de livros, para fazer com que as pessoas leiam mais. A gente conversava, eu e o Rodrigo Mercadante aqui, e a gente falava sobre como existe uma burguesia que lê como burguês, que ainda que leia livros, lê para o acúmulo e não lê para a transformação. Leitura é meio de transformação. Não interessa ao poder de verdade, e especialmente ao capitalismo, que pessoas leiam. Interessa ao capitalismo que algumas pessoas leiam e outras não leem. Eu fiquei pensando também sobre esse tema a partir dos dados de uma pesquisa que se chamou Retratos da Leitura no Brasil, de que hoje esses 213, 215 milhões de brasileiros reduziram a leitura com relação aos anos 1970 em 7 milhões de pessoas. Hoje, 7 milhões de pessoas leem menos do que liam nos anos 70. E eu fiquei também pensando, a partir desses dados, no meu pai e da minha mãe. Meu pai, eu também falei aqui no programa com o Rodrigo Mercadante, meu pai era um operário de fábrica, chão de fábrica, que tinha 4º ano do ensino fundamental. Minha mãe também, e ela era costureira.
Meu pai lia diariamente 2 jornais. Ele só não lia talvez no sábado, que era o único dia que ele não lia jornal. Mas no domingo ele saía, comprava o cadernão do Estado de São Paulo, o Estadão, lia o Estadão, e na fábrica ele lia 2 jornais diariamente, às vezes 3 jornais. Minha mãe lia coisas que ele trazia para casa do jornal, e minha mãe lia pelo menos 2 livros por semana, o que dava 8 livros por mês, 6 livros por mês. E eu era criança e eu levantava para tomar café da manhã e minha mãe estava na mesa do café da manhã muito cedo, lendo, sentada lendo. Minha mãe nunca foi de ouvir rádio, ela lia. Então eu cresci vendo minha mãe ler, vendo meu pai ler. Não bastasse isso, minha mãe tinha o hábito de comprar livros para a gente. Então eu me lembro que aos 15 anos de idade eu recebi um livro. Eu recebi 3 livros aos 15 e 16. Entre os 15 e 16, eu ganhei Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, Álbum de Família, de Nelson Rodrigues, e ganhei, em 1978, eu já tinha 17 anos, ganhei a Ópera do Malandro. Isso não é pouco, isso é muito para uma pessoa que era filho de operários e que morava na periferia de São Paulo. E, além disso, minha mãe fazia dívidas de livros. Ela comprava livro sempre para pagar em prestações. Então, ela comprou enciclopédias para a gente, eu e minha irmã. A gente cresceu com livros. Eu tinha o hábito de limpar os meus livros, limpar as minhas estantes, cuidar dos meus livros. Aqui eu trouxe 3 livros que eu adoro. Tem um cabelinho aqui. Aqui eu trouxe 3 livros que eu adoro, né? Eu tenho aqui na minha mão A Palavra como Território, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, né, da Cláudia Shapira, um livro de teatro. Eu tenho aqui, que eu nem vou pegar, o Imagens do Teatro Paulista. E tenho o meu livro, que eu adoro, Broadway Não É Aqui, que é uma reflexão sobre o teatro musical no Brasil. É difícil fazer alunos, estudantes lerem. Eles não leem, eles não compram livros. Toda vez que você indica um livro, eles se perguntam, tem em PDF? Tem resumo? Eu sou de uma geração que foi estimulado pela telenovela a ler os clássicos da literatura. Todas as tardes, no horário das 18 horas, entrava uma telenovela inspirada num título da literatura brasileira. Assim, a gente assistiu A Moreninha, a gente assistiu O Feijão e o Sonho, a gente assistiu Senhora, de José de Alencar, e tantos outros títulos. Claro, todos eles relativos ao romantismo brasileiro do século XIX, poucas obras contemporâneas. Mas, por exemplo, Jorge Amado chegou à teledramaturgia. Tieta, por exemplo, como novela, e depois chegou ao cinema. Isso tudo estimula a leitura. No programa sobre o Oscar e sobre o Ainda Estou Aqui, eu falei sobre os títulos do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho e Ainda Estou Aqui, que são 2 obras da literatura que hoje ganham destaque, movimentam toda uma indústria editorial, e são livros que estão chegando aos jovens e que os jovens estão redescobrindo a ler. É super importante que a gente fale sobre a importância da leitura e como a leitura é fundamental. Eu pediria a você que está aqui e que vai agora ativar o sininho, vai agora se inscrever no canal, aproveita, engaja e deixa um comentário. O que é que você está lendo neste momento? Qual é o seu livro de cabeceira? Eu tenho um livro no banheiro, eu tenho um livro na cabeceira do meu quarto e eu tenho um livro sempre na minha mesinha de trabalho, no meu escritório. Eu tenho um livro em cada lugar. Quando eu tenho uma brecha, eu abro qualquer um desses 3 livros e leio. Aproveite o seu tempo e leia. E mesmo quando você estiver lendo coisas aqui nessa telinha, nesse Black Mirror, quando você estiver lendo alguma coisa aqui, leia alguma coisa que presta, minha gente. Beijo, abraço, aperto de mão. Esse aqui é o Teatro Sangue Frio, hoje falando de literatura. A gente volta.